Bom dia. Então vamos iniciar com uma prece, né? Vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Vamos buscar a figura amorosa de Jesus e agradecer. Mestre amado, obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui nesta manhã de domingo. Nos dê força, Mestre, para combater aquilo que ainda nos prejudica. Nos dê vontade de nos transformarmos em espíritos melhores. Nos dê serenidade para lidar com as situações que não podemos mudar. E que os nossos anjos guardiões nos inspirem sempre a bons pensamentos, bons sentimentos e com isso boas ações. Envolve-nos, Mestre, no seu amor e na sua paz. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, para nós é uma alegria estar aqui nesta manhã. Agradeço o convite e a oportunidade de poder trazer algumas reflexões, né, à luz da doutrina dos Espíritos. E hoje, como ela mencionou, nós vamos falar sobre algumas das nossas imperfeições morais. Então, as reflexões de hoje, elas foram extraídas do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os que são misericordiosos, e também do Livro dos Espíritos, do caderno 3º e o caderno 4º, que fala da lei de progresso. E nós ouvimos nas casas espíritas, na maioria das palestras, que nós temos que combater as nossas imperfeições morais, né? Que temos que fazer a tão famosa e conhecida reforma íntima. Mas como identificar quais são essas imperfeições? Como identificar quais eu a possuo, em que grau eu possuo? Porque nós sabemos que são elas, as imperfeições, que nos impedem de sermos pessoas melhores, de termos relacionamentos mais saudáveis, porque elas são trazidas e alimentadas de existências passadas, das quais nós ainda não tínhamos o conhecimento, da qual nós ainda não tínhamos o conhecimento e condições de combatê-las. Mas hoje nós já temos essa condição. E para entendermos quais são essas imperfeições, que são várias, né, que possuímos, que nos torna pessoas difíceis, nos impede de evoluir, nós vamos falar hoje aqui de algumas delas. Mas como são muitas, nós vamos falar das mais comuns que nós lidamos no nosso dia a dia. E para isso, eu inicio com uma metáfora, uma história, podemos assim dizer. Conta-se que certo dia, um casal chegou do trabalho em casa e encontrou a porta aberta. E lá tinha vários invasores. E eles acharam que eram ladrões, ficaram assustados. Até que um homem forte, com um corpo de halterofilista, disse ao casal: calma, pessoal, nós somos velhos conhecidos e estamos em toda parte. Aí a mulher falou: mas quem são vocês? E ele se identificou. Ele disse: eu sou a preguiça. Nós estamos aqui e iremos nos apresentar para que vocês escolham qual de nós sairá definitivamente da vida de vocês. Aí a mulher falou: mas como você pode ser a preguiça se tem esse corpo de atleta que vive malhando e praticando esportes? E ele responde: a preguiça é forte como um touro e pesa tonelada nos ombros dos preguiçosos. Com ela ninguém pode chegar a ser um vencedor. E como ele estava acompanhado, num outro canto da sala, uma mulher curvada, com uma pele muito enrugada, mais parecia uma bruxa, se apresenta e diz:
Eu sou a luxúria. A mulher falou, mas não é possível, né? Você não pode atrair ninguém com essa feiura. E ela diz, não há feiura para a luxúria. Sou velha porque existo há muito tempo entre os homens. Sou capaz de destruir famílias inteiras, perverter crianças e trazer doenças para todos. Sou astuta e posso me disfarçar na mais bela mulher ou homem que você já viu. Em um outro canto, um homem mal cheiroso, vestindo uns maltrapilhos de roupas, todas rasgadas, sujas, mas parecia um mendigo, se apresentou e disse, eu sou a cobiça. Por mim, muitos já mataram, já abandonaram famílias, e sou tão antigo quanto a luxúria, mas não dependo dela para existir. Tenho essa aparência de velho, né, porque por mais bem de mendigo, porque por mais bem vestido que eu me apresente, por mais rico que eu pareça, com joias, dinheiros, ainda assim me verás desta forma, porque a cobiça está tanto dentro do pobre quanto do rico. Em um outro canto se apresenta. Ela diz, olá, eu sou a gula. E ela era uma mulher lindíssima, com um corpo escultural, aquela que toda mulher sonha ter, né? Cintura fininha, seus contornos eram perfeitos. E tudo no corpo dela tinha forma, harmonia e movimentos. E aí a dona da casa ficou assustada, falou, mas eu sempre pensei que a gula fosse gorda. E ela falou, isso é o que vocês pensam. Sou bela e atraente, porque se assim não fosse, seria muito fácil livrar-se de mim. Minha natureza é delicada. Normalmente eu sou discreta. Quem tem a mim não se apercebe. Mostro-me sempre disposta a ajudar aqueles que querem fazer regime, mas na verdade faço tudo ir de maneira sutil. Destruo o prazer de viver, destruo a beleza do corpo e por mim também muitas pessoas se destroem em busca da luxúria. Sentado em um canto da sala, numa cadeira, um homem, também velho, mas com um semblante bastante sereno, uma voz doce, suave, meigo. Ele se apresenta e fala, eu sou a ira. Alguns me conhecem por cólera. Tenho muitos milênios também. Não sou homem nem mulher, assim como meus companheiros que aqui estão. O homem da casa fala, ira? Mas você parece mais um vovô que todos gostariam de ter? E ele responde, e a maioria me tem. Mato com crueldade, provoco brigas horríveis que chegam a destruir cidades quando me aproximo. Sou capaz de eliminar qualquer sentimento diferente de mim. Posso estar em qualquer lugar e penetrar nas mais protegidas casas. Aparentemente, me apresento manso, porque também posso ficar contido no íntimo das pessoas, provocando úlceras, câncer e as mais terríveis doenças. Em um outro canto, um homem se apresenta. Ou melhor, uma jovem se apresenta, perdão. Ela responde e diz, eu sou a inveja. Só que ela era uma jovem linda, bonita, parecia uma princesa. Tinha uma coroa cravada de diamante, braceletes, um vestido de princesa. E se apresenta e a mulher fala, mas como você é a inveja? Você é bonita, rica, tem tudo que deseja? E ela diz, aos que são ricos, os que são poderosos, os que são famosos e os que não são nada disso. Mas eu estou entre todos, porque a inveja surge pelo que não se tem. E o que não se tem é a felicidade, pois felicidade depende de amor. E isso é o que mais carece na humanidade. Por causa de mim, muita destruição já houve, morte, sofrimento, e onde estou está também a tristeza. Bom, enquanto esses invasores iam se apresentando ao casal, um garotinho de 5 ou 6 anos corria pela casa, né? Brincava, sorridente, de aparência inocente, característica das crianças que a gente conhece. Só que os olhos dele eram vivos
enigmático, e parecia estar atento a tudo o que estavam falando. Até que ele foi indagado pelo dono da casa e falou: ei, garoto, o que você faz aqui no meio desses que parecem a personificação do mal? Aí o garoto responde com um sorriso largo e um olhar profundo e diz: eu sou o orgulho. Orgulho? Mas você é apenas uma criança, tão inocente quanto todas as outras. Nesse momento, o semblante do garoto toma um ar de seriedade, que chegou a assustar o casal, e ele responde: o orgulho é como uma criança mesmo. Mostro-me inocente e inofensivo, mas não se enganem, sou tão destrutivo quanto todos aqui. Quer brincar comigo? Neste momento, a preguiça interrompe a conversa e diz: bom, nós já nos apresentamos e agora vocês devem escolher qual de nós sairá definitivamente da vida de vocês. O homem da casa responde: bom, nos deem aí uns 10 minutos para nós refletirmos. Foram para outro ambiente, pensaram, conversaram, e de repente voltam. A gula pergunta: e então, o que vocês decidiram? E o casal responde: queremos que o orgulho saia de nossas vidas. O garoto olha com um olhar fulminante para o casal, porque ele gostaria de continuar ali, mas, respeitando a decisão, dirige-se para a porta da saída. Os outros, cabisbaixo, em silêncio, acompanham o garoto. Quando o homem da casa fala: mas vocês também vão embora? Nesse momento, o garoto, com um ar severo e uma voz forte de um orador experiente, responde ao casal: escolheram que o orgulho saíssem de suas vidas e fizeram a melhor escolha. E continuou dizendo: todos os outros irão comigo, porque onde não há orgulho, não há preguiça. Porque os preguiçosos são aqueles que se orgulham de nada fazer para viver, não percebendo que, na verdade, eles vegetam. Ele continuou: onde não há orgulho, também não há luxúria, porque os luxuriosos têm orgulho dos bens que possuem. Julgam-se merecedores de possuir tanto lhe convir, não percebendo que, na verdade, são objetos do instinto. Ele responde: onde não há orgulho, também não há cobiça, porque os que cobiçam têm orgulho das migalhas que possuem, juntando tesouros na terra, invejando a felicidade alheia, não percebendo que, na verdade, são instrumentos do dinheiro. E onde não há orgulho, também não há gula, porque os gulosos se orgulham de suas condições e jamais admitem que o são. Arrumam desculpas para justificar a gula, não percebendo que, na verdade, são marionetes dos desejos. Onde não há orgulho, também não há ira, porque os irados se orgulham de não serem passíveis e jamais abaixam a cabeça diante de qualquer situação. São incapazes de permitir que a vida lhe proporcione lições de aprendizado, não percebendo que, na verdade, a sua ira é resultado das suas próprias imperfeições. E onde não há orgulho, também não há inveja, porque os invejosos sentem o orgulho ferido ao verem o sucesso do outro. Precisam constantemente superar os demais nas conquistas, não percebendo que, na verdade, são ferramentas da insegurança e de falta de amor à vida. E disse a Deus: saíram todos, sem olhar para trás, e ao baterem a porta, um raio de luz invade o ambiente na casa do casal, porque eles haviam se livrado dessas imperfeições morais e adquiriram condições de se tornarem pessoas melhores. Isso é só uma metáfora, é só uma história para ilustrar as imperfeições mais corriqueiras, mais comuns da nossa vida, no nosso dia a dia. E nós sabemos que o Espiritismo nos ensina que o orgulho é a origem de todas as nossas imperfeições. É dele que desencadeia todos os males da nossa vida. Está lá no Livro dos Espíritos, questão 785. Qual é o maior obstáculo ao nosso progresso? É o orgulho e o egoísmo. Referindo-se aqui os Espíritos ao progresso moral.
Porque o progresso intelectual, ele avança sempre. Quantas pessoas que nós conhecemos que têm 2 faculdades, pós-graduação, têm um conhecimento, têm uma inteligência, mas não progrediu moralmente. Então, ele se refere aqui ao progresso moral do espírito. E não é difícil nós identificarmos isso no nosso dia a dia. Vamos observar, olha, é por orgulho que nós discutimos, é por orgulho que nós brigamos, é por orgulho ferido que nós nos magoamos, é por orgulho que nós não perdoamos, não é? E falando de perdão, né, se nós soubéssemos o benefício que o perdão nos traz, a saúde que ele nos traz ao nosso corpo, nós agiríamos de maneira diferente. Né? Porque o perdão, ele traz benefício para aquele que perdoa. Né? O que é perdoado aí é um problema do perdoado. Se ele não perdoar, ele que vai responder por isso. Né? Então a gente tem que trabalhar isso em nós. Tem uma fala que diz: quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Quer ser feliz para sempre? Perdoa. Né? E é interessante notar que o orgulho, ele é o exagero do amor próprio. Precisamos ter amor próprio, sim, devemos nos amar, senão a gente não vai conseguir amar o outro, como nos ensinou Jesus, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Precisamos ter o amor próprio, mas o orgulho, ele exagera esse sentimento, que deixa de ser amor e passa a ser, se transforma numa coisa doentia. Eu penso que a palavra orgulho, em momento algum, ela tem um significado positivo. Como nós dizemos às vezes, eu tenho orgulho do meu filho, eu tenho orgulho da minha profissão. Nós podemos sim ter alegria, contentamento, né, satisfação pelos filhos, pela profissão, satisfação consigo mesmo. O problema é saber o limite desses sentimentos. Acho que a gente não consegue ainda discernir. Por exemplo, eu tenho alegria, satisfação dos meus filhos, mas eu não posso achar que ele é melhor que o dos outros. Eu sou bem-sucedido, mas eu não posso passar por cima daquele que ainda não é. Fico satisfeita, por exemplo, comigo mesmo quando consigo realizar o que me proponho, mas eu tenho que tomar cuidado para não me achar melhor que o outro. Porque às vezes a gente tem uma falsa ideia da nossa natureza. Mesmo estudando a doutrina, a gente ainda não pegou a essência, né, do passado e do futuro. Porque muitas vezes a gente não sabe de onde nós viemos, acreditamos ser mais do que somos hoje. Porque a gente passa pelo esquecimento. Então a gente não lembra o que a gente foi. Se a gente lembrasse, a gente ia ver que a gente é pequenininho. Né? Então a gente acha que a gente é melhor do que a gente foi. Lógico, a melhor versão nossa é a de hoje. Isso a gente pode ter certeza. Né? Mas aí a gente não sabe para onde a gente vai, que a gente muitas vezes vive como se fosse a matéria somente, vive como se essa fosse a única existência. Nós acreditamos aí que essa é a única existência. Então a gente vive como se só existisse isso. Vive o mundo material. Né? Então talvez a manifestação mais comum do orgulho no nosso dia a dia seja também de não saber perder. Vocês já pararam para pensar? A gente não sabe perder. A gente não quer perder nada para ninguém. A gente não aceita isso. A gente pode ver, a gente não quer perder uma discussão, a gente quer sempre ganhar. A gente não quer que o carro no trânsito nos ultrapasse. A gente não quer perder a promoção da empresa, a gente não quer perder o namorado, a gente não quer perder o final da novela, a gente não quer que o nosso time de futebol perca, a gente não quer perder nem no par ou ímpar. É verdade. Quem que joga para o ímpar para perder? A gente não quer perder. Né? E o ser humano, ele é prático em criar mecanismos de fuga, achando as mais variadas desculpas para diminuir as nossas imperfeições. Né? Mas a gente não deixa um cisco passar desapercebido no outro.
Então já se passaram aí 2018 anos e nós não compreendemos ainda a mensagem que o Cristo nos trouxe, né, no capítulo 10 do Evangelho, que está lá, a parábola do arqueiro e da trave. E a maioria de nós faz vista grossa diante das nossas imperfeições, mas salientamos as nossas qualidades, né? E isso é importante, a gente tem que dar vazão às nossas virtudes. Só que quando alguém nos aponta as nossas imperfeições, né, os nossos defeitinhos, quando nós erramos, quando alguém fala, você errou, você fez isso, você fez aquilo, são muitas nossas reações. Por orgulho. Algumas vezes a gente reconhece que errou, mas não publicamente. Em outras situações, a gente mostra uma reação contrária ao que a pessoa está falando. A gente sabe que ela está certa, mas o orgulho não deixa. A gente mostra uma reação contrária. Em outras atitudes mais infelizes ainda, nós nos revoltamos contra aquele que nos ousa apontar o dedo, né? E aí, na maioria das vezes, são esses os nossos familiares, nossos amigos, aqueles que trabalham conosco, né? E pelo orgulho a gente fala, o que ele pensa que é para me chamar atenção? Né? E aí a gente perde amizade às vezes de 20, 15 anos, por orgulho. Né? E é comum nós ouvimos dizer que nós nascemos simples e ignorantes e que um dia seremos espíritos puros. Só que a gente não é mais. Ignorante a gente não é. A gente já tem o conhecimento. E simples a gente também não é. Como diz Alberto Almeida, a gente já é bem complicadinho. A gente não é mais simples. Então a grande tarefa nossa, aqui no orbe terrestre, que é uma escola que a gente aprende, é uma oficina que a gente aprende o ofício, o trabalho, e é um hospital de almas, onde a gente se cura através dos relacionamentos, né? É aqui que a gente tem que evoluir. É aqui que nós vamos realizando ao longo da nossa existência esse trabalho. Porque um dos grandes defeitos que eu vejo na nossa humanidade é sempre ver o mal no outro e nunca em nós. Nós nos achamos sempre os melhores, sempre melhor que o outro, né? Num processo meio que automático na nossa vida. Nós achamos que a nossa vida é somente esta, e que do berço ao túmulo, e que nós não vamos ter que rever os nossos atos, prestar contas a nós mesmos, para a nossa consciência, quando partimos para a pátria espiritual. A gente esquece disso, que a gente vai prestar conta para nós mesmos, nós vamos nos deparar com a nossa consciência. Porque no mundo espiritual não tem máscara, é tudo transparente. E aí, quando a gente partir para o mundo espiritual, que a gente não sabe quando é, graças a Deus, né, vai ter muita lamentação. Nós vamos nos lamentar quando nos depararmos com a nossa consciência e pensar, nossa, quanta coisa eu podia ter feito. Por que eu agi dessa forma? Ninguém vai se arrepender. Os médicos de oncologia, eles sempre falam, né, eles relatam. O Desi Andoli, um palestrante, ele sempre fala que ele trabalha com oncologia. E quando ele vai visitar os enfermos que estão nos seus últimos dias, né, no mundo material, ele fala que eles não se arrependem de ter comprado um carro novo, não se arrepende de ter feito a viagem, não se arrepende de ter reformado a casa, nada disso. Eles se arrependem de não ter vivido mais com aqueles que a gente ama, né? Então, essa consciência vai bater em nós também, no mundo material, no mundo espiritual. A gente vai se arrepender de não ter dito eu te amo para aquela pessoa que convive com a gente, porque o orgulho não deixa. A gente acha que a gente sendo carinhoso, a gente falando o que a gente sente, a gente acha que a gente está sendo menor. E não é o contrário. A gente está se elevando. Então a gente vai se arrepender de não ter ficado mais com aquele familiar, com os nossos pais idosos,
né, com os nossos familiares, tendo ali companhia, assistindo 5 minutos daquela novela chata que os nossos pais assistem às vezes, ficar ali 5 minutos sentado segurando na mão deles. Né, a gente vai se arrepender de não ter vivido mais com aqueles que convivem conosco, de não ter sido mais carinhoso, de não ter sido mais amável. É esse tipo de sentimento que a gente tem que trabalhar em nós, combater em nós. A gente vai pensar, puxa, quanta coisa que eu podia ter feito e não fiz, por causa do interesse pessoal, por causa do orgulho que falou mais alto. E no Evangelho, no capítulo 10, diz que nós precisamos nos olhar no espelho mesmo, literal, que temos em casa, nos transportarmos para fora de nós e nos considerarmos uma outra pessoa e julgar a si mesmo, nos perguntando: o que pensaria eu se visse alguém fazendo ou falando o que eu faço e o que eu falo? Eu ia gostar? Se eu visse alguém tratando uma pessoa como eu trato, eu ia gostar? Então, lá diz que nós precisamos combater as imperfeições em nós primeiro, para deixar exaltar essas virtudes que também trazemos, que são muitas, né? Porque fomos criados para a felicidade, para o amor, para a alegria. Né? E o progresso está aí. Nós vamos progredir, queiramos ou não. Então, essas imperfeições que trazemos, elas abafam, cobrem as nossas virtudes. Mas a gente sabe também que não é do dia para o outro que a gente vai conseguir se livrar de um hábito, de uma imperfeição que nos acompanha há milênios. A gente já traz isso há milênios. Só que agora a gente tem um conhecimento. Então a gente não pode mais ser conivente conosco mesmos. Nós não temos mais na atual encarnação a desculpa da ignorância, né? Do desconhecido. A gente não tem mais, ainda mais nós espíritas, que temos descortinado todas as dúvidas através da doutrina. Então já passou o tempo de nós dizermos assim: ah, eu sou assim, tá? Quer, não quer, eu sou assim. A gente conhece muita gente que fala: ah, eu sou assim, gosto de mim, não gosto, eu sou assim. Ah, você é assim? Pois bem, deixe de ser, mude. Temos que nos esforçarmos para sermos pessoas melhores hoje. Exercitar a caridade como entendia Jesus. Não a caridade material, que essa é um dever nosso para com o cidadão que convive conosco na sociedade. Mas a caridade como entendia Jesus, qual que é? Benevolência para com todos. Indulgência, ou seja, não enxergar a imperfeição do outro, mas sim em nós. E o perdão das ofensas. É essa caridade que a gente tem que praticar no nosso dia a dia. E aí a gente pode pensar: mas é tão difícil. Mas a gente tem exemplos na nossa história que é possível. Nós temos Jesus, que foi dado como guia e modelo para nós. Ah, Cláudia, mas Jesus está muito distante de nós. Porque às vezes a gente coloca Jesus lá no alto, longe de nós. Tudo bem, Jesus está longe? Tá. Mas então a gente pode trazer exemplos mais próximos. Temos aí na nossa história Paulo de Tarso, que antes de ser Paulo era Saulo, doutor da lei, tinha conhecimento, só que ele matava, ele decapitava, feria, perseguia os cristãos, era um homem rico, só que não era feliz. Vivia lá com seus conflitos internos. Tinha depressão. Só que ele não era feliz com aquilo, mas ele não sabia como se transformar. E na estrada de Damasco, encontra Jesus. Oportunidade. Senhor, o que queres que eu faça? Mudou. Nos seus 30 anos da trajetória de Paulo de Tarso, ele mudou. Foi fácil? Não foi. Sabemos que não. Mas foi uma decisão que ele quis tomar. Podemos citar outro exemplo também, Francisco de Assis. Era um jovem de família rica, seu pai era comerciante, ele era muito rico, ele esbanjava dinheiro, né, com ostentação, não gostava de estudar, não gostava de trabalhar, era um playboyzinho da época.
filhinho de papai. Até que, na juventude de Francisco, por volta lá dos seus 20 anos, começou uma guerra na cidade vizinha. Ele queria participar da guerra, só que foi acometido de uma doença. Ficou enfermo e, durante essa doença, no leito, ele ouvia uma voz, né, inspirada, dizendo para ele servir ao amor, ser servo de Deus. E pouco a pouco, com muita oração, Francisco sentiu em seu coração a necessidade de vender os seus bens, mudar, se transformar. E ele, certa vez, encontrou um leproso, apesar da sua repulsa natural, porque ele não gostava, ele admitia, né, que ele tinha nojo dos leprosos. Ele venceu essa imperfeição e beijou um leproso. E a partir desse momento, ele passou a fazer visitas, a servir os doentes que se encontravam nos hospitais, aos pobres, presenteava com suas próprias roupas as pessoas, com dinheiro, né, que ele tivesse ali no momento. Foi aí que seu pai o deserdou, por não admitir que seu filho fizesse isso. Não, já se viu? É o orgulho falando alto. Destituiu ele da família e ele passou a ser o discípulo da caridade, em uma única existência. Ele decidiu mudar a sua vida. Foi tocado, foi chamado por Jesus. E todos nós somos chamados no nosso dia a dia, através daqueles que caminham conosco. Como disse Chico, nós não podemos mudar o início da nossa história, mas podemos fazer um novo final para ela. Então, nós não podemos mais alegar ignorância ao dizer, eu não consigo mudar, né? Eu sou assim, é muito difícil mudar, mas é possível. Nessa existência ainda é possível mudarmos. Na verdade mesmo, bem lá na verdade, a gente não quer mudar. Porque mudar dói. Mudar hábito gera um esforço, um incômodo. A gente está na zona de conforto. Eu vou mudar. Eu vou deixar de fazer tal coisa, de ir em tal lugar. Eu gosto tanto. Deixa para a próxima. Só que será que a gente vai ter oportunidade? Será que essas pessoas que a gente podia mudar com elas vão estar caminhando conosco na próxima? Ou será que elas já evoluíram? A gente tem que refletir sobre isso. E na questão 909, o Kardec pergunta aos espíritos: pode o homem vencer as suas más tendências pelos seus esforços? Quando eu li pela primeira vez, eu não vi a resposta. Eu falei, eles vão responder que mais ou menos, depende, né, de cada um. Mas não, eles respondem sim, diretamente assim. E algumas vezes, por fracos esforços. O que vos falta é a vontade. A gente não tem vontade. A gente tem até desejo. Por exemplo, eu não gosto de academia, mas eu gostaria muito de gostar. Tenho desejo de frequentar a academia, mas não tenho vontade. E aí? Não vou. Então, são hábitos na nossa vida que a gente pode mudar. O que nos falta é a vontade. Eles respondem: quão poucos entre vós têm vontade? E é verdade. Então, como que nós queremos o reino de Deus implantado na terra? Como? Como disse Jesus no livro Boa Nova, enquanto houver um ser humano sofrendo pela indiferença, pela falta de amor, não haverá reino de Deus na terra. Então eu pergunto para nós, quando haverá um mundo regenerado? Se a regeneração começa com nós. Porque o mundo regenerado, ele só regenera com os seus habitantes, né? É a psicosfera de cada um que vai fazer gerar o mundo regenerado. Não é um mundo físico somente, né? Então nós precisamos melhorar a nossa qualidade de pensamento, de sentimento. A gente precisa se transformar em boas ações. Para isso, essa mudança tem que começar em nós. Seja você a mudança que quer ver no mundo, disse Gandhi. Podemos fazer diferente, agir com mais amor, tratar as pessoas como gostaríamos que nos tratassem, deixar o orgulho de lado, trabalhar
no bem ao próximo. E agindo assim, nós vamos atrair para perto de nós somente coisas boas. Porque a nossa psicosfera muda. As portas começam a se abrir. Quando a gente começa a cumprir o mandamento, né, ensinado por Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nós vamos nos sentindo mais felizes. As células do nosso corpo mudam, gente, quando a gente faz o bem. Quando a gente perdoa. Quando a gente busca ser mais alegre, ser mais generoso, ser mais simpático com as pessoas. A nossa pele muda. Tudo, a nossa célula do corpo inteirinha muda. Quando a gente resolve mudar a maneira de agir, de pensar. Só que não há fórmula mágica para isso. Para a gente combater um hábito tão entranhado em nós. É um exercício diário. Diário. Ah, mas como que eu faço isso? Analise mais a si mesmo. Observe os seus sentimentos, os seus pensamentos. Faça boas leituras. Participe de grupo de estudo nas casas espíritas. Porque os grupos de estudos, além de adquirir o conhecimento da doutrina, esse conhecimento vai nos ajudar a nos conhecer. E aí a gente vai conseguir ser mais tolerante, aceitar perder no par ou ímpar de vez em quando. Né? Porque você é especial para Deus, não há dúvida em relação a isso. Mas todos nós somos especiais a Deus. Né? Todos os homens são iguais na balança divina, disse Lacordaire no capítulo 7. Então, reforma íntima, que a gente sempre ouve que precisamos fazer, é um hábito, é uma escolha de vida, é qualidade de vida. Qualidade de vida não é só praticar esporte, ter alimentação saudável. Qualidade de vida é mudar por dentro também. Porque não adianta nada o corpo estar bonito, né, saudável na parte física, se o espiritual não está bem. Então, se nós aplicarmos os ensinos morais do Espiritismo em nosso próprio coração, o que é ensino moral? É a regra do bem proceder, é fazer certo. Você vai se tornar uma pessoa melhor na convivência com você e com o outro. Porque as imperfeições morais que nós possuímos, a maioria delas, elas estão relacionadas, né, elas estão no campo dos nossos relacionamentos. Ela está no nosso íntimo. E é fácil identificar isso. Olha, você já viu alguém sendo internado num hospital psiquiátrico por não conseguir resolver uma equação de álgebra, por exemplo? Nós nunca vimos, né, alguém ser internado porque não conseguiu uma equação. Mas nós já vimos pessoas serem internadas em hospitais psiquiátricos por motivo de relacionamento consigo mesmo. Em não saber lidar com as suas próprias emoções, com os seus sentimentos. Por não se conhecer, por não saber lidar com os seus pensamentos. Adoecemos. E dificuldade na vida iremos ter. Se formos esperar ficarmos sem problemas para mudar os nossos hábitos, nós iremos nos atrasar no progresso. Evoluir você vai, de qualquer forma. Né? Como dizia Chico Xavier, todos nós evoluímos desidratando. Seja pelo suor do trabalho, ou seja pelas lágrimas do sofrimento. Né? Qual que a gente escolhe? E Chico também dizia, agradeço por todas as dificuldades que enfrentei, porque se não fossem elas, eu não teria saído do lugar. Ele diz, as facilidades, elas nos impedem de caminhar. Olha só, gente. E a gente quer só sombra e água fresca, né? Então, as facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito. Emmanuel sempre me ensinou, disse Chico. Chico, se as críticas dirigidas a você são verdadeiras, não reclame. E se não são, não ligue para elas. Para que nos magoar? Né? Para que ficar com orgulho ferido quando alguém nos critica? É verdade? Fica quietinho, trabalha isso. É mentira? Pouco importa. Então, não vamos mais reclamar,
Não vamos mais trabalhar, vamos ficar lamentando, né, as lamentações. Vamos tirar o lamento, vamos ficar só com as ações. Vamos trabalhar nas ações do bem. Não vamos nos ofender com aquele ou com aquela dificuldade que está ali para te ajudar a crescer. Vamos vencer esse garotinho com aparência inocente que ainda habita dentro de cada um de nós. É esse que a gente tem que combater. Né? Porque ele é o princípio de tudo. É difícil? É difícil. Jesus nunca falou que ia ser fácil. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo. Se ele venceu, nós também podemos vencer. De degrau em degrau, sem pressa, mas sempre perseverando. E eu finalizo minha fala com uma história, que tem o título A Ilha dos Sentimentos. Era uma vez uma ilha onde moravam todos os sentimentos. Alegria, tristeza, sabedoria e também o amor. Mas um dia eles foram avisados de que a ilha ia ser tomada pela água. Ela iria desaparecer. Todos os sentimentos se apressaram para desocupar da ilha. Pegaram seus barcos e partiram. Mas o amor ficou, porque ele queria ficar mais um pouco ali, antes que ela desaparecesse. Quando por fim estava quase se afogando, o amor começou a pedir ajuda. Nesse momento estava passando a riqueza em um lindo barco. O amor disse, riqueza, por favor, me leve com você. A riqueza responde, não posso. Há muito ouro e prata no meu barco. Não há lugar para você. Ele pediu ajuda à vaidade, que também vinha passando e disse, vaidade, por favor, me ajude. Não posso te ajudar, amor. Você está todo molhado e poderia estragar meu barco novo. Então, o amor pediu ajuda à tristeza. Tristeza, por favor, leve-me com você. Amor, eu estou tão triste que prefiro ir sozinha. Também passou a alegria. Mas a alegria estava tão contente que nem ouviu o amor chamar. Já desesperado, o amor começou a chorar. Foi quando ouviu uma voz chamar. Vem, amor, eu levo você. Era um velhinho. O amor ficou tão feliz que esqueceu até de perguntar o nome do velhinho. Chegando do outro lado da praia, ele perguntou para a sabedoria. Sabedoria, quem era aquele velhinho que me trouxe aqui? A sabedoria respondeu, era o tempo. O tempo? Mas por quê? Só o tempo me trouxe. Porque só o tempo é capaz de entender o amor. Então, que nós possamos usar o tempo que ainda temos aqui na matéria para combater essas nossas imperfeições e poder amar mais, como Jesus nos ensinou. Porque só o amor cobre a multidão de pecados que ainda existe dentro de cada um de nós. Muito obrigada pela atenção de todos. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. Um bom dia.